imaginem o seguinte, imaginem que ser um chefe de família, ser um marido e ser um pai fosse um cargo, fosse um emprego. Tu vê gradativamente que ano após ano, década após década, o teu salário não só ele estagnou, como ele foi reduzido, a tua jornada de trabalho foi aumentando, as tuas atribuições, as tuas responsabilidades também foram aumentando, e os riscos, digamos assim, acidentes de trabalho, vamos comparar como se o divórcio fosse um acidente de trabalho capaz de destruir a tua vida. Os riscos só foram aumentando. Hoje em dia, nossa, se a gente for analisar, a gente tem duas armas pesadas contra o homem que arrisca ter uma união estável se casar, que são ali o divórcio com as varas de família e a Lei Maria da Penha. Então o homem da geração Y, ele meio que se escapou disso não morando junto, não coabitando. Mas veja bem como que cada geração as mulheres criam uma arma para tentar dominar o homem. A gente pode concluir, por exemplo, que as mulheres baby boomers, elas criaram, através do Estado, a união estável para querer tentar dominar aqueles homens que não casavam com elas no civil. Aí a gente pode ver, por exemplo, as mulheres lá da geração X, elas criaram o quê? Criaram, por exemplo, as varas de família. Criaram, por exemplo, as leis de violência doméstica. As mulheres da geração X e da geração Y. Para quê? Para tentar dominar o marido. Porque através das varas de família, das leis de divórcio, a mulher ela tem a faca e o queijo na mão. Ela pode a qualquer momento destruir o relacionamento e saquear o homem. E daí também com as leis de violência doméstica, ela pode, digamos que ela não queira saquear o relacionamento, ela queira esperar um pouquinho mais para fazer o saque, porque ela está vendo o homem crescer profissionalmente, acumular mais dinheiro, mais bens. Ela pode simplesmente usar as leis de violência doméstica para ficar dominando o homem. Como eu já falei num hangout, basicamente hoje em dia o homem desobedecer a mulher, não ficar fazendo só senhora, sim senhora, isso é violência doméstica. Se tu for analisar como é que funciona ali a Lei Maria da Penha, é basicamente isso. Se tu não deixar a mulher controlar o orçamento da casa, isso é um tipo de violência doméstica. Se tu tiver um automóvel e tu quiser monopolizar ele, tu não querer deixar o automóvel na mão da tua esposa para ela poder dirigir, basicamente tu diz, se tu precisar eu te levo, eu te trago, mas eu não quero que tu fique dirigindo o meu carro. Isso é considerado violência doméstica. Mas a gente vê, por exemplo, na geração Z, a gente vê que foi criado o quê? O Me Too, que é esse sistema aí das falsas acusações. Então até mesmo quando está naquela situação do sexo casual, ou só namoro, que seria o caso da geração Z, já tem umas ferramentas ali da mulher para poder destruir, para poder dominar o cara. Hoje em dia tu pode fazer uma acusação de estupro depois de semanas, depois de meses, depois de anos que alguma coisa possa ter ocorrido, e daí obviamente não tem evidência nenhuma. A mulher simplesmente ela quer condenar e destruir o cara no júri social, não no júri legal. E pra gente ver também outra coisa, isso não está se restringindo apenas às mulheres da geração Z. As mulheres da geração Y que estão encalhando, obviamente elas ainda não conseguiram nenhuma lei nesse estilo. Mas elas já estão começando a ensaiar as ideias de que elas estão chegando aos 30, passando dos 30 e ficando encalhadas, e elas estão percebendo que elas não estão conseguindo um comprometimento dos homens da geração Y. Não estão conseguindo morar junto, ter uma união estável, estão conseguindo no máximo ter um relacionamento casual, ou no máximo assim, namorar, cada um morando na sua casa. E elas já estão ensaiando a ideia de que no relacionamento casual, se o homem transa com ela e não liga depois, não continua correndo atrás dela, tem que ter algum tipo de punição nisso. Outro detalhe, se o homem desenvolve um relacionamento assim de namoro, ou até mesmo uma peguete assim de algumas semanas, também tem que ter algum tipo de punição pelo fato do homem não estar se comprometendo com ela, não estar namorando, não estar pedindo em casamento, porque a mulher chegou numa fase que ela começa a usar o sexo dela para conseguir segurança e estabilidade. Ignore que a mulher ficou dos 15 até os 30 anos dando sexo só para se divertir. Quando ela decide que ela vai usar o sexo dela para conseguir segurança e estabilidade depois dos 30, ela acha que o homem é obrigado
a dar essa segurança e estabilidade para ela, senão tem que ter alguma punição. Olha só que engraçado, né? O homem, ele acha que se ele tem um relacionamento com a mulher, ele se dedica com uma mulher, ele acha que ele tem que ter direito ao sexo. Justo, né? O cara se casa ou é um namorado, o cara tinha que ter pelo menos um sexo ali uma vez por semana. Mas a gente já tem até as estatísticas hoje em dia dos casamentos mortos, que eu acho que são 70% dos casamentos, são casamentos nos quais, pelo menos no último mês, o homem e a mulher não fizeram sexo, o homem tem que ficar consumindo pornografia. Eu acho até que a estatística era 50% ou 30% dos casamentos faziam 6 meses ou 1 ano que as pessoas casadas não estavam fazendo sexo. A mulher pode simplesmente desligar ali a chave do sexo e pronto, e o homem não pode fazer nada. Agora olha só a contrapartida da mulher também. A mulher, ela acha que porque ela está dando sexo pro cara, ela acha que automaticamente o homem é obrigado a se comprometer com ela, é obrigado a dar segurança e estabilidade para ela. Ué, aí tá meio contraditório o negócio, porque quem iniciou a revolução sexual, quem fez a liberação sexual feminina, foram as próprias mulheres lá na década de 60 e 70. Tu não pode desenvolver um negócio e querer só curtir ele quando te beneficia. Tem que ter o lado bom e tem que ter o lado ruim. Se tu vai pegar e seguir esse caminho, então tu tem que pegar tanto a parte jovem, que quando te beneficia essa liberação sexual, só que depois tu vai pegar a parte grossa e difícil, quando tu tá mais velho, e isso não te beneficia mais. Mas enfim, não adianta, cara. O acordo, o contrato social entre homem e mulher, ele foi se tornando cada vez pior. E isso tu pode ver que não é de uma hora para outra. Vejamos aí, Baby Boomers, geração X, geração Y, geração Z. Isso é uma novela de 4 gerações. E os homens acabaram aprendendo, eles estão aprendendo. Sabe-se lá o que vai surgir mais pra frente. A meu ver, eu acho que a ideia vai ser o Estado cair fora dos relacionamentos, cair fora dos casamentos, ou os homens e o Estado fazer uma nova renegociação desse contrato, sem a participação das mulheres, porque a gente pode ver claramente que elas não sabem o que diabos elas querem. Até mesmo toda essa novela agora que eu citei dessas 4 gerações, tem pesquisas que falam que as mulheres nos últimos, desde a década de 50 até hoje, a felicidade delas diminuiu, enquanto a dos homens permaneceu a mesma ou aumentou. Então eu acho que eu já esgotei todos os argumentos que eu poderia ter para demonstrar que, cara, tu não tá perdendo nada não se casando e não tendo filhos hoje em dia. Tu tá só ganhando, e essa é uma das escolhas mais racionais e mais sensatas que tu podia ter na tua vida. Aproveita isso, aproveita para se aposentar cedo, aproveita para ter uma vida extremamente confortável, aproveita para viajar e morar no lugar onde tu bem entender, aproveita para poder se dedicar totalmente à tua carreira, porque a gente já chegou num nível até que se tu é casado e tu tem filhos e tu recebe uma oferta de emprego numa outra cidade, num outro estado que vai te pagar muito mais, hoje em dia tu tem que pedir permissão para tua esposa para ir para esse lugar. Inclusive tem casos em que o cara vai para o lugar, fica lá trabalhando, morando no kitnet, mas a esposinha dondoca, que nem o Dom Sandro fala, ela não quer sair da casa da família. Então o homem ele tem que ficar sustentando a mulher numa outra casa, ele precisa sustentar 2 casas, e ele não tem nem os benefícios mínimos de estar morando com a esposa, só que tem que continuar sustentando ela e ralando. Então, cara, curte a tua liberdade, aproveita, basicamente desenvolve na tua cabeça aí uma síndrome de Leonardo DiCaprio, velho. Fica rico, se aposenta cedo, chega num estágio que talvez tu não precise trabalhar mais para viver, tu trabalha só porque tu quer, e se relaciona com as mulheres sem sentir essa babaquice de que tu tem que ser tradicionalista, de que tu tem que se comprometer com ela. Não tem, cara. Se ela não tá te dando garantia nenhuma, ou tá te dando uma oferta bem ruim de só querer se comprometer depois dos 30, depois de ter passado pela mão de um monte de homem, tu também não tem que pagar o preço máximo de comprometimento, de relacionamento com ela. Tu não tem que se comprometer com ela, porque pode ter certeza, um monte de gente e a sociedade como um todo
A hora que vê que tu não tá se comportando de forma tradicionalista, vão querer te chamar de oportunista, vão querer te chamar de cafajeste. Um monte de mulher que vai chegar naquele estágio que elas estão querendo trocar o sexo delas por segurança e por estabilidade, elas vão fazer um shaming absurdo de acusações contra ti. Então tu tem que se proteger. Talvez até dependendo do caso, tu tenha que ter vários relacionamentos casuais ou apenas namoros e ainda assim tomar cuidado e filtrar as mulheres com quem tu tá se relacionando. Porque pode ter umas malucas aí que vão começar a surtar pelo fato de estarem vendo o valor de mercado sexual delas caindo, pelo fato de estarem passando dos 30, ficando desesperadas e querendo de qualquer jeito trocar o sexo delas pelo maior preço possível, basicamente se vender pelo preço maior possível e conseguir aquela segurança, aquela estabilidade que não vai vir. Porque dos dois, a mulher ela esperou demais e ela também não é uma boa companheira. Isso é uma parte interessante de analisar, porque a gente não fica só preso em ficar analisando as leis, porque geralmente o pessoal pensa, não, mas as leis são ruins, as leis são injustas, não dá pro cara casar, não dá pro cara ter filho, por causa das leis de divórcio, vara de família e Maria da Penha. Só que isso daí é só o primeiro estágio, cara. Esse é o argumento dos caras do movimento do direito dos homens. A hora que tu se torna Red Pill, tu não analisa só as leis, tu analisa também a qualidade das mulheres que estão no mercado. E é aquela conclusão que muitos caras que são Purple Pill ou Blue Pill, eu acho que eles evitam de fazer porque eles não querem ver a realidade. Eles não querem admitir que a gente tem uma maioria esmagadora de mulheres que são tóxicas, que não prestam para ser esposas, ou mães, ou até mesmo namoradas. Eles não querem ver essa realidade. Porque eles sabem que aí mesmo que eles vão ter uma depressão absurda. Então eles ficam presos naquele negócio de que não, as mulheres são boas o suficiente, não tem nada de errado nelas, o problema são as leis. E aí que tá o detalhe, cara, isso daí é um combustível perfeito pro cara entrar na depressão. Porque daí ele vai querer culpar a lei, vai querer culpar o governo, e ele vai achar que ainda existe aquele negócio do casamento feliz, da boa companheira, ele vai achar que ele tá perdendo algo. Ele vai sentir que ele está perdendo algo em não se casar e não ter filhos. A partir do momento que a hora que tu aceita ver a realidade, tu engole a pílula vermelha e tu chega à conclusão que, olha, não são só as leis, cara. Se tu for analisar as mulheres que estão à disposição para tu fazer o acordo de casamento e de paternidade, o contrato de casamento e paternidade, tu vê que elas não valem a pena. Tu vê que elas são muito mais problema do que benefício, elas são muito mais risco do que segurança. Então tu não tem nada a ganhar com isso. Acaba com aquela ilusão de que o casamento ou a paternidade seria o achievement, a conquista da tua vida, ou algo que melhoraria a tua vida. Não é essa a realidade. E já fazem muitos anos, muitas décadas que não é essa a realidade. Tu não tem nada a ganhar com isso. É só risco, custo e incomodação. Então aceita a realidade, destrói essa ilusão e aproveita a oportunidade que tu tem, a liberdade que tu tem à tua disposição de não estar casado, de não ter filho, e a quantidade de possibilidades e as portas que isso abre na tua vida, e usa isso para tornar a tua vida o melhor possível, sem se aprisionar ao tradicionalismo e sem se comprometer e se aprisionar com mulheres que na verdade não te merecem.